Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Câmara de São Paulo aprova a isenção de IPTU para imóveis na região da chamada Cracolândia. Governo federal adia o envio da Força Nacional para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira a isenção de IPTU para quase 5 mil imóveis na região conhecida como Cracolândia, no centro da capital paulista. A Caterina Schutt tem os detalhes para a gente. Caterina, boa noite para você. Oi, Salsi. Muito boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, ao todo, 4.826 imóveis terão isenção total ou parcial do imposto. Eles foram divididos em dois grupos. Aqueles mais próximos ao fluxo da Cracolândia terão 100% de desconto. Já os que ficam no entorno terão uma diminuição de 50% no valor. O projeto é mais uma das ações da Prefeitura para revitalizar o centro de São Paulo. Nessa área, a gente lembra que moradores e comerciantes convivem ali com a presença de traficantes e usuários de drogas. A votação na Câmara foi simbólica e não teve nenhum registro contrário. O benefício vale para os próximos 2 anos. O texto segue agora, então, para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Salce. Tá certo, obrigada, Caterina. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo marcou para esta quinta-feira uma assembleia extraordinária para definir se retomam ou não com a greve da categoria na semana que vem. Nesta terça-feira, uma paralisação dos trabalhadores de metrô, trem e da Companhia de Saneamento do Estado, a Sabesp, afetou cerca de 4 milhões de passageiros. Os grevistas são contra as propostas do governo de São Paulo de terceirização e privatização dos setores. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse durante uma audiência pública no Congresso que a Uber seria facilmente substituída se tomasse a decisão de sair do Brasil. O Matheus Escavazini traz as informações agora, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salsi. O ministro disse que não acredita que a empresa deixe de atuar no país, mas se isso acontecer, seria um problema só dela. Marinho acredita que uma eventual saída da empresa abriria espaço para concorrentes, como acontece no mercado. A declaração acontece após a Uber ser condenada pela Justiça do Trabalho de São Paulo a pagar R$1 bilhão por danos morais coletivos e a assinar a carteira de trabalho de todos os motoristas do aplicativo da empresa. A Uber disse que vai recorrer da decisão e chegou a informar que não vai adotar nenhuma das medidas até que todos os recursos judiciais fossem esgotados. Em entrevista ao Jornal da Record, Luiz Marinho também descartou a volta do imposto sindical. Ele disse que o imposto acabou e não volta mais. Não tem esse debate de retorno do imposto sindical de maneira obrigatória. Nós vamos oferecer, a partir de submeter, o presidente Lula ofereceu ao parlamento para reorganizar o sistema sindical brasileiro, que passa a provocar melhoria da representatividade das partes, trabalhadores e empregadores, um ambiente que fomente a negociação e não o individualismo, conforme a atual legislação, e crie condições dos sindicatos se reorganizar economicamente. 8 pessoas seguem desaparecidas um mês após a passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul. 30 dias depois, o estado ainda sofre com os temporais e com as chuvas de granizo. A formação de um novo ciclone próximo à costa da Argentina provocou ventos fortes e queda de granizo em parte do estado. Mais de 2.000 pessoas tiveram que buscar abrigo na casa de parentes ou amigos, em São Nicolau. As aulas foram suspensas e o município decretou situação de emergência. Mesmo sem trégua na chuva, moradores lutam para recomeçar em Roca Salles. A casa do Cleodir foi destruída pelo transbordamento do rio Taquari há um mês. Principalmente depois da enchente, que
daí as tábuas começaram a soltar, bancadas que tinha dentro caíram no chão, quebrou tudo, freezer virado e assim por diante, né? As residências em obras são parte da nova paisagem. O estrago foi tão grande que um mês depois da tragédia, ainda há muito trabalho a ser feito por aqui. Mais da metade do município de Roca Salles vai precisar ser reconstruído. A passagem do ciclone extratropical na madrugada de 4 de setembro atingiu mais de 100 municípios gaúchos. O Vale do Taquari foi o mais afetado. São 50 mortes e mais de 1.600 pessoas seguem desalojadas. Rosane estava com a mãe internada no único hospital da cidade na noite da tempestade. Dona Leonilda, de 80 anos, e mais 12 pacientes ficaram ilhados. Eu me lembro dessa noite, nossa, um desespero, todo o pessoal bem agitado. O rio inundou todo o primeiro andar do hospital, que só voltou a funcionar agora. Subiu muito rápido o rio. Quando a gente viu, já estava aqui dentro e em menos de uma hora já não podíamos mais transitar aqui por baixo de tanta água que tinha. Mesmo em meio ao caos, há quem queira se aproveitar. Um servidor da Prefeitura de Roca Salles foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de desviar rações doadas para animais atingidos. Em Mussum, um sopro de esperança. As aulas na rede municipal foram retomadas hoje, dia de distribuir abraços. A maioria das nossas crianças, elas são dessa região que foi atingida pela enchente. Então a gente não sabia se a gente ia ter todos os nossos alunos para abraçar, porque a proporção foi muito grande. O Ministério da Justiça adiou o envio da tropa da Força Nacional, que vai reforçar a segurança pública no Rio de Janeiro. Lúcio Castro, boa noite para você. Qual o motivo desse adiamento? Boa noite, Salsi. Esse adiamento é porque o Ministério Público Federal fez alguns questionamentos sobre a medida. Os procuradores querem saber se o envio de 300 homens e 50 veículos está de acordo com as orientações do Supremo Tribunal Federal em uma ação que pede melhorias para a segurança pública do Rio. Ainda sem data definida, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, vem ao Rio para se reunir com o Ministério Público Federal. A ideia é dialogar para garantir a chegada do reforço do patrulhamento da Força Nacional no Complexo da Maré e em outras áreas de conflito. A ajuda dos agentes ao Rio foi anunciada no começo da semana passada para conter a escalada de violência que atinge o estado. Salsi. Obrigada, Lúcio. No noticiário internacional, o Japão emitiu um alerta de tsunami agora há pouco para ilhas do país, após um terremoto de 6,6 graus de magnitude, numa escala que vai até 10. O epicentro do tremor foi registrado no Oceano Pacífico, perto de uma das ilhas que fazem parte do arquipélago de Izu, no leste do país. Ondas de até 1 metro podem atingir a região. O tsunami pode chegar a outras ilhas, mas com pouca força. Até o momento, não há informações de feridos ou danos. E a FIFA anunciou que a Copa do Mundo de 2030 vai acontecer em 6 países. O ano marca o centenário da competição. Mas especialistas esportivos estão preocupados com a logística, já que o Mundial vai ser sediado em 3 continentes ao mesmo tempo. O centenário da Copa promete ser um evento sem fronteiras e em movimento. O Mundial de 2030 vai ser jogado em 6 países de 3 continentes. Uruguai, Argentina e Paraguai, na América Latina, vão sediar os jogos de abertura das respectivas seleções. O restante da Copa acontecerá em Portugal e Espanha, na Europa, e no Marrocos, na África. As seleções dos 6 países já estão automaticamente classificadas. Em 2030, teremos uma presença global única, acolhendo e unindo o mundo enquanto celebramos o belo jogo, declarou Gianni Infantino, presidente da FIFA. Dinheiro. A Copa em 3 continentes diferentes, vamos deixar bem claro, movimenta muito mais dinheiro do que fosse num país só. E mais lucro para a FIFA, porque assim, são mais federações agraciadas, mais transmissões, mais estádios construídos basicamente de graça. A primeira partida vai acontecer no Estádio Centenário, no Uruguai, onde a seleção da casa conquistou a primeira Copa do Mundo em 1930. Nas redes sociais, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, escreveu:
A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou. Espanhóis e portugueses também se emocionaram com a escolha dos países. Este turista português ficou sabendo quando passeava pelas ruas de Madrid, na Espanha. Acho que é interessante ver os vários países estarem unidos e estarem juntos para esta grande competição a nível mundial. Esta espanhola disse que achou muito legal porque é uma grande oportunidade para conseguir algum turismo. Então é uma ótima chance para aproveitar. O que intriga os especialistas em eventos esportivos é a dificuldade logística que será enfrentada pelas seleções, profissionais de imprensa e principalmente os torcedores. Como planejar deslocamentos tão grandes? Para se ter uma ideia, mais de 10 mil quilômetros separam Buenos Aires, na Argentina, de Madrid, na Espanha. É claro que quando você olha a Espanha, Portugal e Marrocos, territorialmente, logisticamente faz todo sentido. Agora, quando você agrega a América do Sul, inevitavelmente isso trará algumas dificuldades. A FIFA também anunciou que o Mundial seguinte, em 2034, vai ser na Ásia e ou na Oceania. Os aspectos econômicos e políticos, para mim, eles estão muito mais à frente da qualidade do jogo. E isso é um paradoxo que a gente vive hoje no mundo dos esportes, onde as entidades que deveriam cuidar da qualidade do seu produto, do jogo, do espetáculo, elas acabam se preocupando muito mais com aspectos econômicos financeiros. Ainda no futebol, na Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain foi goleado com direito à falha do brasileiro Marquinhos. O time francês foi ao norte da Inglaterra encarar o Newcastle. Capitão do PSG, o zagueiro Marquinhos, saiu jogando errado. O time da casa aproveitou e Almiron abriu o placar. O Newcastle ampliou após um bombardeio ao gol do PSG. O goleiro Donnarumma bem que se esforçou, mas a bola entrou na cabeçada de Burn. Já no terceiro gol, o goleiro do PSG não segurou o chute forte de Longstaff. O PSG descontou com Lucas Hernandes de cabeça. Nos acréscimos, Cher pegou bonito na bola e fechou a goleada em grande estilo, 4-1. O Barcelona foi a Portugal enfrentar o Porto e manteve os 100% de aproveitamento. Depois da roubada de bola, Ferran Torres marcou o gol da vitória do Barça, 1-0. Quem também venceu todas até aqui foi o Manchester City. Os atuais campeões foram a Alemanha enfrentar o Red Bull Leipzig e Phil Foden tratou de fazer 1-0. Em alta velocidade, Luiz Openda invadiu a área e empatou a partida. Julián Álvares bateu com categoria e colocou o Manchester City novamente em vantagem. E no fim do jogo, Jeremy Doku fechou a conta, City 3, Leipzig 1. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tenha a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.